Queridos, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja convosco. É maravilhoso estarmos mais um dia na presença desse Deus Altíssimo, agradecido ao Senhor por tudo que Ele tem feito. E o devocional Palavras de Vida tem uma mensagem de Deus no seu coração. Nós vamos falar hoje em Mateus capítulo 6, 32, diz assim: Vosso Pai Celestial sabe. Um homem visitando uma escola de surdos mudos, escrevia no quadro perguntas para as crianças responderem. Em dado momento escreveu a seguinte: por que Deus me fez capaz de ouvir e falar e fez vocês surdo-mudos? A terrível pergunta caiu sobre os pequenos como um tapa no rosto. Ficaram ali paralisados ante o espantoso porquê. De repente uma menina levantou-se, seus lábios tremiam, tinha os olhos cheios de lágrimas, dirigiu-se com firmeza para o quadro e, tomando o giz, escreveu com mão segura: Assim fizeste, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Que resposta! Ela alcança uma verdade eterna sobre a qual o cristão mais amadurecido, bem como o mais novo de Deus, podem igualmente descansar. A verdade de que Deus é seu Pai. Será que nós também sabemos disso? Será que cremos realmente, totalmente? Quando essa é a nossa experiência, então a nossa fé não vagueia, mas como a pomba a buscar onde pousar o pé, mas descansa para sempre em seu eterno lugar de Pai, vosso Pai. Eu creio que chegará o dia em que todos nós entenderemos os porquês. O dia em que as tragédias que agora anuviam o nosso céu se encaixarão em seus devidos lugares, como parte de um plano tão esplêndido, tão extraordinário, tão pleno de alegria que exultaremos em admiração e prazer. Não foi o acaso que me trouxe os males, as muitas dores que atravesso agora. A mão de Deus o permitiu, que eu sei. Veja no livro a história incomparável do servo Jó, em que, como num palco, Deus me ensina lições dos seus caminhos. Caminhos muito acima desses meus. Por isso vejo em tudo a mão de Deus. E se hoje não entendo muita coisa, bem sei que tudo entenderei por fim. Posso confiar em quem morreu por mim. Queridos, que palavra maravilhosa! Entender exatamente o porquê, aquilo que Deus, na verdade, coloca como vontade dele para nós e nós aceitarmos isso. Porque a todo instante existem perguntas maliciosas, perguntas que vão tentar destruir a nossa fé, perguntas que vão levar você exatamente a uma depressão e também exatamente afirmações. Porque existe a malícia de tantas pessoas que vão tentando falar palavras ao vento, mas que vão ferir, que vão machucar. E aí que nós temos que entender, porque principalmente se nós formos desfavorecidos em algum momento, alguém na verdade vai tentar sobrepor e às vezes usado por Satanás para tentar nos destruir. E aí que nós temos que dar uma resposta acima, com maturidade cristã, e dizer: olha, o Pai o determinou assim, foi do agrado dele. A minha vida é dele, ele faz da minha vida o que ele quer. Se ele tivesse me tornado surdo ou cego e eu tivesse que conviver e adaptar com essas situações, a glória seria dele. Porque quantos cegos conseguiram enxergar a luz do Evangelho, coisa que muitas pessoas com visão perfeita não conseguiram enxergar? Quantos surdos que não conseguiram, na verdade, ouvir a voz natural, mas entenderam os sinais de Deus para a sua vida? Queridos, e esse Deus tremendo, ele sempre tem um jeito, um caminho para poder fazer com que aqueles que realmente buscam a ele, seus filhos amados, encontrem uma revelação de amor para estar respondendo à altura ou muito mais do que aquilo que realmente nos fazem chorar. E eu quero te dizer que se existe uma palavra que durante algum tempo não conseguiu digerir ainda, você não conseguiu digerir as palavras que alguém falou, às vezes um parente, um amigo ou alguém
que, sem pensar, falou uma palavra e acabou machucando você. E aí você tem que ter certeza de que, de alguma maneira, o seu pai é do agrado dele te manter em certa situação, ou se ele quer mudar essa situação. Toda mudança passa primeiro de Deus para nós. E se é do agrado do Pai mudar, ele vai mudar. Mas se existem coisas que nós não conseguimos mudar, estejamos serenos e entendendo a vontade do Pai, né? Uma das orações hoje que se fazem exatamente em relação à serenidade é exatamente a oração de que a gente pede a Deus para entender o que precisa ser mudado e saber o que não consigo ser mudado. E também exatamente a diferença das duas, porque esse é o grau de sabedoria mais elevado. É quando você sabe entender o que pode ser mudado, você sabe que com boa vontade, esforço, trabalho, inteligência, você consegue mudar. E tem muita coisa para mudar na nossa vida. E tem coisas que infelizmente não dá para mudar. Você sabe que não tem condição de mudar, porque Deus te fez assim e Ele vai te capacitar para mudar, para transformar a sua realidade dentro das deficiências e das dificuldades que você tem. E aí, a sabedoria para discernir entre o que pode e o que não pode. E aí viver eternamente grato a esse Deus que conhece a nossa história, que Ele não fez nada errado. Ele sabia muito bem quando estava fazendo a gente. E exatamente nós sabemos que quando Deus Ele permite que nós amadurecemos, nós conseguimos entender que do agrado dele, todas as coisas contribuíram para o bem daqueles que amam ao Senhor e foram chamados pelo seu propósito. É estar seguro daquele que morreu por nós, que não teve reservas no seu amor. Se ele não poupou nem aquilo que ele tinha de melhor, que era Jesus, se Deus o Pai fez isso, quanto mais as outras coisas, né? Sempre Ele vai dar um jeito, um caminho para ajudar as nossas deficiências, que são muitas. E eu quero te dizer, queridos, que nós somos impotentes para muita coisa. Não conseguimos mudar muita coisa e Deus sabe disso. E então o Pai, Ele te abraça. É aquele Pai que, independente do problema que você tem, Ele te ama. Né? Um pai que ama uma criança que tem síndrome de Down, né? Alguém de fora pode até olhar e falar assim, será? Mas por quê? Olha a luta e tal. E de repente, na verdade, o pai chega, abraça, faz um carinho, porque sabe que de alguma maneira aquele é seu filho, aquela é sua filha, e ele teve que entender isso, amar independente da deficiência. E queridos, nós estamos vivendo num mundo em que nós queremos amar pessoas perfeitas e criticar a todo instante. E nós, na verdade, somos bombardeados pelas críticas. Se você faz qualquer comentário, alguém te critica. Se você não faz, alguém te critica. Se você, de alguma maneira, está fazendo bem, alguém vai te criticar. Se você faz o mal, dependendo, tem pessoas que vão até concordar com o mal que você está fazendo. Mas eu quero te dizer uma coisa. O Pai Celeste sabe muito bem o que você tem de necessidade. Isso nos tranquiliza. É saber que tem um Pai que ama, um Pai que cuida, um Pai que está atento, um Pai que sabe os pormenores, inclusive das nossas fragilidades, das nossas lágrimas, dos nossos questionamentos. Mas Ele é um Deus que entra na nossa história e faz diferença. Nós vamos orar para que Deus entre nos seus porquês, tire ali a interrogação e coloque um ponto de exclamação. Porque o Pai assim o quis fazer para a glória dele. Use as suas dificuldades, as suas deficiências, coloque nas mãos do Senhor e Ele transformará em potencialidades, porque o mundo pode te criticar por alguma deficiência, mas você vai provar para tantas pessoas que de alguma maneira tem um Deus que potencializa, que te abençoa e te faz feliz como você é. Nós vamos orar. Pai de amor, eu quero agradecer ao Senhor por saber que o Senhor é um Deus que compreende, que entende, que sabe das nossas deficiências, das nossas dificuldades. Pai querido, e o Senhor entra na nossa vida para tirar os nossos porquês. Porque o porquê está na cabeça de quem não te conhece.
O porquê, muitas vezes, questionando, está na cabeça dos ateus que de alguma maneira ainda não foram revelados a compreensão do Senhor. Porque até um ateu que é descoberto a mente para poder ver a grandiosidade do teu amor, se encanta e não tem como não se encantar com o teu amor, com o teu cuidado. Ensina-nos, Pai querido, a ver a tua bondade nas deficiências, nas dificuldades, ter paciência com os idosos, com aqueles que têm algum tipo de deficiência. Ensina-nos a entender que existe uma potencialidade do Senhor na vida deles. Guarda o nosso coração, Pai. Confirma as suas promessas. Fala as nossas vidas para que de alguma maneira a graça, o amor e o poder do Senhor esteja nas nossas vidas para abençoar. Capacite a cada um para ser mais do que vencedor, independente das dificuldades que venha a sofrer. Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Queridos, que Deus te abençoe, Eu sou o pastor Eliseu Jorge. Esse devocional Palavras de Vida vai trazer não apenas uma palavra a mais para a sua vida, mas uma palavra de vida de Deus ao seu coração. Às vezes, uma palavra que você recebeu ruim vai ser transformada hoje em uma palavra de vitória para curar os seus traumas e te fazer entender que a vontade do Pai o te quer assim, para que faça de alguma maneira melhor. Que Deus te abençoe. Mande essa mensagem para outras pessoas. Curta o canal, compartilhe, porque a vontade do Pai assim o quer. Deus te abençoe. Amém.